Você já pensou na função social do judiciário? Eu não estou falando aqui do julgamento de leis, do combate ao crime, não. Estou falando aqui do que ele faz na sociedade. Você também já pensou em qual o tamanho do judiciário brasileiro? Eu te convido a responder essas perguntas aqui com a gente no quadro Em Perspectiva. Então, vem com a gente aqui. Qual o tamanho do judiciário brasileiro? Os burocratas no Brasil. Bem, respondendo a primeira pergunta então, o judiciário brasileiro, com seus custos extremamente elevados e estrutura relativamente complexa, é frequentemente alvo de críticas, tudo bem? Em 2023, o sistema custou 132 bilhões, sendo o sistema judiciário mais caro da América Latina, representando 1,2% do PIB naquele ano. Deste total, 119 bilhões foram destinados a pagamento de salários e recursos humanos. 75 bilhões, ou seja, uma parte, 75% desse valor, coisa de 70% desse valor, são referentes a despesas com cerca de 275 mil servidores, que não são necessariamente juízes, tá? São pessoas que fazem o judiciário funcionar com diversas outras funções. E 4,8 bilhões foram destinados a 18 mil servidores. Então é uma discrepância muito grande entre servidores e juízes, 275 mil servidores recebem 75 bilhões, 18 mil juízes recebem 4,8 bilhões. Então, espanta nos dados do último balanço que 4 bilhões de dinheiro público são direcionados para empresas privadas terceirizadas, que abocanham do orçamento, além disso, abocanham do orçamento a questão de limpeza, segurança do setor judiciário. Poderiam ser feitos pelo Estado, mas está sendo direcionado para esse setor privado, que come, e outros 11 bilhões, ou seja, além dos 4,8, mais 11 bilhões são benefícios, tá? VA, VR, auxílio toga, aquela coisa toda que a gente conhece, ou seja, 2 vezes mais o salário deles são os benefícios, que são quase todos direcionados aos juízes, aos magistrados. Tudo bem? A diferença expressiva entre o gasto com o servidor e com a magistratura, somada à disparidade numérica entre esses grupos, ou seja, um é 18 mil, outros são 200 mil funcionários, mostram para a gente a necessidade de um debate sobre eficiência, eficácia e utilização de recursos quando a gente fala do judiciário. Mas por que se investe tanto dinheiro nesse setor? Porque este entre os 3 poderes tem tanta importância, O que faz a figura do juiz, o burocrata, Tamanho do judiciário. O judiciário brasileiro tem 91 tribunais, 18 mil juízes. O judiciário brasileiro lida com um volume massivo de processos, tá? Também é o maior da América Latina. Em 2023 foram 35 milhões de processos. Então quando a gente vê lá os youtubers processando um ao outro também, é aqui que ele vai parar. É um processo que ele vai acumulando na justiça, E ainda restam 83 milhões de processos parados por aí pelo Brasil, Apesar do aumento da produtividade, que já passou aí dos 7%, estava 6,9% quando eu escrevi o texto, hoje passou dos 7%, o sistema continua a enfrentar desafios, porque é impossível julgar esse montante de processos rapidamente, ganhando um tempo médio de 4 anos e 3 meses para um processo ser entre a denúncia, o acompanhamento, o julgamento e a penalização, 4 anos e 3 meses. Tudo bem? O papel do burocrata, então aquele indivíduo, Dentro dessa estrutura, o burocrata, indivíduo que opera e administra o sistema judicial, assume um papel crucial no complexo. O burocrata, inserido no aparelho estatal, não apenas gerencia os procedimentos legais, mas também é parte de uma camada social que opera a superestrutura do Estado. Ou seja, que opera tudo aquilo que faz o Estado funcionar e a sociedade se manter tal qual ela é. Esse papel é caracterizado por uma série de funções administrativas que reforçam a complexidade e a própria lentidão do sistema. Tem um livro do Kafka, que é O Castelo. Muita gente pensa no Kafka falando da burocracia, obviamente, o processo, onde é processado uma coisa que é impossível descobrir o que é, e o castigo ao próprio processo.
Mas em um castelo a gente tem uma imagem melhor do burocrata, porque os burocratas ficam num castelo, onde ele tem que acessar para saber por que está acontecendo aquele procedimento, e ele nunca chega ao castelo. É um grande pesadelo, é impossível que ele entre ao castelo e acesse aquelas pessoas. E o judiciário vai cumprir um pouco essa tarefa, né? A partir de uma análise crítica, pode-se entender a burocracia como uma subclasse social. Subclasse porque ela não produz nada, ela não está no sistema produtivo, nem como patrão, nem como empregado. Ela também não tem uma propriedade sobre o meio de produção determinada, né? Ela trabalha para o Estado, é uma classe social que não se realiza, ela não entrega mercadorias nem serviços, né? Então é uma subclasse social dentro do aparato estatal, vivendo dele, né? Esse grupo é visto como uma camada que, embora trabalhe no setor público, ou seja, trabalhe para as pessoas, atua em benefício das estruturas de poder estabelecidas. O burocrata, em sua função administrativa, perpetua a divisão social do trabalho e as relações que existem. Então, o burocrata, gente, aquele que trabalha dentro do judiciário, ele vai trabalhar para a manutenção da sociedade tal qual ela é. O burocrata, a burocracia como estrutura de poder. Então, a burocracia na sociedade vai funcionar como? O conceito de burocracia, se olhado criticamente, revela que essa camada social desempenha um papel fundamental na manutenção das coisas como são. Esse é o ponto, tá, gente? Uma vez que o cara literalmente vai julgar as leis e as regras, o trabalho dele é manter o mundo tal qual ele é. Os burocratas operam uma estrutura altamente regulamentada, onde suas funções são definidas por regras e procedimentos que visam garantir a conformidade e estabilidade do sistema. E ele é, ao mesmo tempo que mantém as coisas como estão, ele é um obstáculo para mudanças positivas também. Ou seja, uma vez que ele é um positivador de direitos, porque ele vai executar aqueles direitos conquistados, ele também é um obstáculo para mudanças, né? A presença de uma camada burocrática extensa, como no caso brasileiro, ilustra uma contradição fundamental. Enquanto o sistema é projetado para aquilo que eu falei, para positivar direitos, né, para garantir justiça e equidade, a atuação do burocrata ocasiona muitas vezes o oposto. Porque em uma sociedade onde não tem justiça, o cara que julga, que mantém o direito, que processa, ele vai manter as coisas como são e criar uma máquina de ineficiência. Tudo bem? E o burocrata é uma parte integrante da estrutura que faz essa subclasse operar em benefício das estruturas de poder, não necessariamente ao promover justiça. Tudo bem? Quais são as contradições aqui expostas? A crítica ao papel do burocrata como subclasse social, que é o que eles são, revela uma contradição central: a necessidade de um sistema judicial eficiente e justo em um contexto onde a estrutura administrativa pode impedir a mudança de idade. Ou seja, tem que mudar o próprio direito, tem que mudar a própria estrutura de julgamento, tem que mudar essa criatura que a gente chama de burocrata. Para enfrentar essa contradição, a gente tem que pensar em reformas, simplificações, revisão da atuação desse profissional e diminuição de complexidade, talvez flexibilização de modelos, ou seja, tem que desmontar o sistema judiciário e montar um novo. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que a burocracia desempenha um papel na garantia de direitos. Uma vez que ela garante a lei, a gente ganha o direito na lei, então ele vai atuar para positivação. Isso é uma barreira, inclusive, muitas vezes, para que o direito seja jogado fora. Também ele é uma barreira para que o direito seja executado. Então as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? No entanto, a capacidade da burocracia a garantir direitos deve ser equilibrada com a necessidade de mudar a própria burocracia. Pessoal, a regra é clara então, tá? Tamanha complexidade do judiciário brasileiro refletem um sistema que, apesar de sua abrangência e capacidade de proteção, enfrenta desafios significativos relacionados à atuação dos burocratas e à estrutura administrativa. Compreender o papel da burocracia como uma subclasse social dentro do sistema nos permite uma visão crítica sobre as contradições e desafios enfrentados. Pessoal, então para finalizar aqui, para guardar na cabeça, a burocracia não é uma classe social, uma subclasse, porque não está inserida no sistema produtivo, não produz mercadorias, mas ajuda a manter as coisas como elas são.
e ela tem uma contradição interna. Ela é uma máquina de manutenção do sistema, mas ela é uma executora de direitos conquistados pelas lutas sociais. Então, a própria burocracia é um impeditivo para que as coisas mudem no sentido positivo, no avanço, e também ela é uma executor de direitos de avanços anteriores. Ela é esse meio tempo, essa pedra angular, essa questão. E o que todo mundo debate é como transformar isso em mais eficiente e verificar esse tamanho absurdo de grana que é utilizado nesse poder da República. Tudo bem? Então, conceitos aqui para a gente retomar. Em 2023 foram usados 13 bilhões de orçamento, 1,2% do PIB, para 91 tribunais, 18 mil juízes, 270 servidores. Os burocratas gerenciam e administram um sistema judicial, enfrentando críticas pela sua lentidão e pela própria, pelo próprio julgamento injusto que acontece na sociedade. Volume de processos. Foram 35 milhões em 2023 e a gente ainda tem 83 milhões de processos parados, fazendo que cada processo demore em média 4 anos e 3 meses para rodar. Então, o trabalho burocrata ele é altamente estruturado, regulamentado dentro do sistema. Tudo bem? O papel da burocracia: atua dentro do aparato estatal para a manutenção das coisas como são, gerenciando processos e procedimentos locais. É uma subclasse social que reforça a estrutura de poder e divisão do trabalho da forma como a gente vive. A burocracia garante conformidade, estabilidade e é um obstáculo para a inovação e para progresso. Ao mesmo tempo, contribui para que a gente tenha uma efetivação, a positivação de direitos. Tudo bem? E se o sistema foi pensado para garantir algum nível de justiça e equidade, ele, dentro do judiciário, ele não vai acontecer porque ele vai refletir as estruturas externas da sociedade, que são basicamente estruturas exploratórias. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Agradeço muito a presença de todos vocês e eu deixo como indicação aí para quem está vendo no final do vídeo, nosso vídeo sobre a Constituição Federal de 1988. Então agradeço desde já para quem acompanhou esse quadro em perspectiva e responde ali a nossa pergunta inicial. O que você acha que é o papel do judiciário brasileiro? Como você acha que ele atua? Qual você acha que é o poder do judiciário brasileiro? E é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.